Soninha? Tudo bem? Boa tarde. Gratidão por você estar aqui com a gente nesse nosso arraial holístico. Ó, hoje é um dia de São João. Dia do E João, o hoje dia é o mais arraial holístico especial. oitavo arraial holístico, hein? Olha que Eu estou incrível. com muita sorte por ser dia de São João e estar no 8º dia. Com É muito certeza. Nossa, auspicioso isso. Muito obrigada pelo convite, por abrir espaço, para trazer mais uma novidade aí dentro dos mundos holísticos, né? com certeza. E assim, as pessoas, elas adoram, né? Elas adoram essa área holística, gostam do oculto, às vezes quer saber um pouco mais sobre as terapias que tem por aí, saber mais conhecimento de outras pessoas, né? Porque a gente sabe, né? Que a gente tem pessoas aí que são maravilhosas, nossa, tem uma bagagem incrível. Porém, às vezes você vai conversar, você vai agendar, né, uma podcast, uma coisa, e elas têm muitas coisas para fazer e não dá tempo, né? Então, Exato, assim, exato. trazer essas pessoas aqui, às vezes é difícil, mas a gente consegue. E Ah, você é uma delas. E eu o universo agradeço sempre demais, conspira, né? com certeza. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Enquanto isso, eu vou pedir para vocês que estão aqui nos assistindo compartilhar essa live. Aqui embaixo tem um aviãozinho, a gente envia as pessoas. E aí também a gente vai deixar gravada essa live. E se você tiver dúvida, se você quiser fazer alguma dúvida, se tiver um comentário, uma dúvida, ou qualquer coisa, deixa aqui no nosso comentário, aqui no nosso, na nossa live. Ou se você tiver essa dúvida depois que assistir essa live, deixa também pra gente, que aí a gente responde. Beleza? Exatamente. A gente está sempre aberto a trocar novas ideias e experiências, né? Com certeza. Então, enquanto isso, vou chamar a galera aqui, porque, né? Vamos Hoje é dia de enviar os São nossos João, aviãozinhos também, né? Afinal de contas, a gente também precisa enviar os nossos aviãozinhos para que a nossa trupe também venha, né? com certeza. Bom, pronto. Mandei os meus, vocês mandam de vocês e nós vamos aí, né? Conversando, falando um pouquinho sobre esse trabalho lindo que você faz, né, Joy? Conta um Isso. pouquinho pra gente sobre você, seus ensinamentos. Então vamos Sobre o começar do começo. começo. Vou me apresentar. Eu sou Joy Morelli, sou mentora holística, também especialista em tarô de alta performance. É um nicho pouco explorado, mas que muita gente usa. Eu tenho algumas variedades de área de trabalho, né? Então eu faço alta performance pessoal e também para quem está empreendendo ou para pequenos empresários. Aí eu trabalho dentro desse nicho, eu uso a metodologia de mentoria, que é um pouquinho diferente, né, de uma leitura de tarot tradicional, mas que também, entre todas as ferramentas, usa-se muito o tarot para construção de estratégia, tanto de elevação de alto nível na questão profissional e na vida pessoal também. É um nicho que eu me encontrei, né? Dentro de tantos outros que eu já passei, conheci, estudei, mas esse é um nicho onde eu consegui me encontrar, porque eu consigo trabalhar em parceria com as pessoas que vêm em busca daquilo que eu ofereço. É muito legal isso, porque assim, a gente escuta falar mais de tarô, mais para atendimento, consulta, mas nunca tinha ouvido, eu mesmo nunca tinha ouvido falar sobre mentoria. E eu achei isso que você estava falando sobre as empresas, como é que é isso? Fala um pouquinho para as Então, pessoas que estão aqui, que às vezes tem por empresa exemplo, também e quer saber como que funciona. pois é, quando chega o empreendedor, algumas vezes eles têm algumas dificuldades que está no campo áurico, está no sutil, está na vibração energética. Não tem como descobrir o que fazer, né? E aí eles me buscam para ter esse auxílio da mentoria, porque dentro da mentoria a gente vê tudo. Por exemplo, na parte empreendedora profissional, a gente pode ver desde a cor do logo até aquele funcionário que ele não está desempenhando bem numa área, mas que a gente pode, dentro dessa construção de estratégia,
ver aonde que ele fica melhor alocado, de acordo com a frequência energética que ele apresenta dentro do campo de trabalho. Lembrando que, né, tudo isso eu consulto baseado no campo empresarial, né? Nunca do pessoal ali do funcionário, porque quando você vai olhar o interno, a pessoa precisa autorizar, ela precisa estar ciente de que isso vai acontecer, né? Ela precisa também estar com o campo dela aberto para que isso possa acontecer. Mas quando a gente diz uma colocação dentro de um pequeno negócio, né, ou dentro de uma empresa, a gente consegue ver porque a gente vai medir ali pela área que ela está atuando, e não quem ela é por detrás dos bastidores, né? E aí, dentro disso, a gente constrói junto com o gerente, com o diretor, com o CEO, melhores estratégias para fazer essa realocação, para adequar nome de empresa, para adequar as cores. Algumas vezes a gente vê até a localização, né? Se a localização que está é uma localização que favorece. Então, ela é bastante interessante. A gente consegue aprofundar muita coisa com a estratégia da mentoria, principalmente para empreendedores. Tenho já alguns resultados colhidos. Eu fico, assim, bastante feliz, né, com o retorno que eu recebo. E dentro da vida pessoal é a mesma coisa. Você pode construir uma estratégia para você ter um desenvolvimento de alta performance e sair da estagnação para aquele objetivo máximo que você tem como meta, né? De acordo com essa construção de estratégia que a gente faz com o uso do tarô, com reiki, harmonização de chakra, né? O uso de cristais, de ervas. Por isso é que eu acabo chamando tudo isso de uma mentoria, porque ele não fica amarrado só no tarô, né? A gente usa outras ferramentas também para ir balanceando o campo energético, o campo áurico, o sutil, para que tudo ocorra como uma pessoa tem de planejamento aí de vida, né? Às vezes ela quer, de repente, fazer uma grande viagem da vida dela e ela acha que essa grande viagem pode ser a grande mudança, mas está com dúvida em como fazer, como agir. E isso tudo a gente consegue descobrir fazendo esse acompanhamento, que é muito interessante, é bastante diferente de uma leitura tradicional, né? Em geral, as leituras tradicionais, as pessoas buscam mais para saber sobre relacionamento, né? Vez ou outra, como vai estar o campo financeiro, mas nunca pensaram, né? Poucos pensam e conseguem fazer e entender que você consegue aprofundar ainda mais e fazer esse acompanhamento profundo, com outro olhar, né, com um olhar mais dinâmico e de construção de jornada, né, não só para aquele momento, né, mas para atingir grandes metas. Nossa, olha, até eu fiquei interessada, viu? Eu vou fazer também. Bora não, fazer. porque assim, eu acho interessante isso, eu gosto tudo que é diferente, né? Então, assim, por exemplo, não sei se eu já ouviu falar, com certeza já ouviu falar sobre registros akáshicos. Ai, né? já. E aí, assim, até quando eu comecei, né, antes do ter a rádio, né, eu trabalhei no Instituto dos Registros Akáshicos, lá de Los Angeles, com a Patrícia Mizaki. Eu não sei se você já ouviu falar dela. Já. Ela tem até uns oráculos, vou até mostrar pra você, porque vai ser a minha próxima pergunta para você. Porque como você é taróloga, né, então as pessoas têm dúvida disso, né? Então, a Patrícia Mizaki tem esse oráculo aqui, Lindo. que é um dos 27 dos registros akáshicos. Até o primeiro arraial holístico, né? Foi com a Graça Santos, foi ela que fez, vou mostrar para você, ela que fez as pinturas dos oráculos. Ó, vou mostrar isso aqui para você ver. Olha que coisa mais linda. Nossa, que potência. E aí, o que acontece? E assim, tem muita gente que tem essa dúvida de querer saber o que é oráculos, o que são, quais são os insights que o tarô e o oráculo pode oferecer para as pessoas, porque a pessoa é leiga no assunto. Sim. E às vezes ela acha que oráculo é uma coisa, às vezes ela acha que oráculo é a mesma coisa que tarô, né? E às vezes as pessoas acham que, não, o oráculo é uma coisa, ele só dá mensagem, e o tarô é o que dá o, né? Tem mesmo profundidade. Porque é muito fácil, as pessoas, às vezes, elas criam aquela coisa lúdica que todo mundo cria quando nunca teve contato, né? Então, acha que o tarô é uma coisa mística, é uma coisa mágica, é uma coisa divinatória, e não é. Todos nós podemos usar o tarô, o oráculo,
e qualquer outro tipo de baralho ou ferramenta. Desde que você esteja pronto, desde que você sinta conexão para usar ele não só em benefício próprio, mas também para ajudar outras pessoas, né? O tarô, ele tem 78 cartas, né? São 22 arcanos maiores, 56 menores, né? Então a gente fala que os arcanos maiores são os assuntos temas e os arcanos menores são os pormenores dessa fofocaiada toda que vem por aí, né? Desses assuntos, né? E ele vem... Ele é uma ferramenta onde ele consegue detectar o campo energético e através das ilustrações que tem ali, a gente, enquanto tarólogo, vai usar o nosso poder de tradução, porque eu gosto de falar que nós somos tradutores de imagens, né? Para trazer a mensagem de uma maneira literal para aquele que está buscando a ajuda dos oráculos, seja tarô, seja cigano, Lenormand, runas, o que for, para a condição daquele momento que a pessoa está. O oráculo também é a mesma coisa, né? Então, o oráculo ele pode ter diferentes imagens, diferente de um tarô, ele não tem uma quantidade certa de cartas, né? Então, você pode ter oráculos com 10 cartas e até, sei lá, 100 cartas, se você, né, conseguir dimensionar um oráculo dessa magnitude, né? Porque até para construir um oráculo, você ainda precisa de um tempo de conexão, né, de propósito, para poder transformar também numa ferramenta que vai ajudar aí na questão do autoconhecimento, auto-performance, elevação de nível espiritual. Tudo isso você precisa ter essa canalização que a gente fala, né? Essa conexão para poder desenvolver. E os oráculos, eles são uma parte importante da jornada de um oraculista, de um tarólogo, né? Porque eles são o complemento da informação, né? Algumas das vezes a gente até consegue, né, traduzir tudo com um oráculo, né, mas como todo tarólogo, como todo cartomante, né, como todo oraculista, a gente acha muito pouco usar uma ferramenta só e acaba querendo trazer tudo, não, porque são belos, né, são artes, né, e um complementa o outro, né, então a gente tem essa sensação de que a informação é mais completa, né. Os oráculos, eles são de diferentes maneiras, né? Então, um oráculo pode ser desde cartas normais, como essas, até botões, pequenos brinquedos, conchas do mar, lápis, dado, né? É da onde você consegue tirar a informação, desde que a informação seja fidedigna e você esteja preparado para passar essa informação, né? Porque, na verdade, é o que eu estava conversando, até foi hoje cedo essa conversa. Oráculo, tarô, ciganos, Lenormand, runas, eles são só uma ferramenta para ficar concreta aquela informação que nem sempre a gente busca no concreto, né? As informações, elas chegam de forma abstrata para a gente, né? E a gente traduz literalmente de acordo com, por exemplo, as imagens que nós vamos vendo ao longo da apresentação das cartas do tarô, né? Então, de acordo com o que você vai recebendo, é o que você vai traduzindo para a pessoa. E os oráculos, eles fazem muito isso, né? Eles traduzem muito essa informação. Não importa como ele seja, pode ser um tarô um oráculo só de mensagem. Esse que eu tenho aqui, que é a mensagem das estrelas, que é o meu baralho, ele é só de mensagens, né? Ele tem elementos de astrologia, mas o que fortalece ele, o que ancora, são as mensagens que estão nele. Então, muitas das vezes, numa conversa de escuta terapêutica, né, num tratamento desses, ou numa constelação sistêmica, eu tenho uma cliente que ela é consteladora sistêmica, ela tem esses oráculos que ela usa nos acompanhamentos de constelação e são muito pontuais, são muito certeiros quando ela precisa fazer o fechamento das constelações. Então, eles são, além de ser um complemento, muitas das vezes, aquilo que vem é a informação mais importante do longo do atendimento completo. Então, são ferramentas de apoio muito importantes, que só depende de nós, a pecinha que está por detrás dessas ferramentas, de saber manipular essa informação para que chegue de maneira certa, né? É claro, usando muito da
de ser coerente, de ser muito cuidadoso com a mensagem que a gente precisa transmitir, porque às vezes a pessoa que chega até nós, ela não está preparada para receber determinados tipos de informação, ou elas chegam buscando uma coisa e quando elas sentam, ou de forma online ou na mesa, no presencial, não tem nada daquilo que ela quer, vem outras coisas completamente diferentes, porque o campo dela está pedindo aquela informação para aquele momento, né? Então, quando vocês buscam um atendimento de oraculista, tarólogo, cartomante, pessoas que leem com borra de café, né? Bruxos, vocês precisam ir focado na intenção, com o campo aberto para entregar as informações necessárias e só estar preparado para receber aquilo que vocês precisam receber. E tomar cuidado também com o tipo de pergunta, né? Porque muitas das vezes as pessoas acabam abordando temas que não pertencem a elas, pertencem à vida do outro, né? E quando a gente tem uma ética de trabalho, a gente não pode entrar na vida do outro se o outro não autoriza, né? Então, precisa também ter esse cuidado de quando tá lá com as questões, né? Não ser evasivos nas perguntas para que a gente não entre num campo onde não está autorizado, porque as ferramentas, elas brecam a gente. Literalmente, elas falam, olha, a informação é até aqui, daqui para frente não vai falar mais nada. Por mais que você tá ali recebendo, né? Você sabe que você não pode entregar a informação porque você está entrando num campo que não tem autorização, que não é permitido. É como se alguém entrasse na sua casa sem você deixar, né? Então, precisa tomar cuidado. E é legal você falar sobre isso, porque tem gente que às vezes acha assim, né? Ah, não quer responder, né? O cartomante, o oraculista, não quer responder, essa não foi com a minha cara, né? Aquela coisa, mas não é. É porque ela acha que ele não responde. Porque nós somos testados o tempo inteiro. Muitas pessoas vêm para testar a gente, né? Não, eu tô assim, dando risada porque assim, eu sou radiestesista, né? Então eu tenho muita amiga que pede umas coisas pra mim, eu falo pra ela assim, olha, não dá. Eu falei, tem coisa que eu falo pra ela assim, olha, não dá pra fazer, mas assim, eu vou perguntar tal. E realmente, gente, assim, é batata. Não responde. E às vezes você tenta fazer de outro jeito a pergunta, não responde. E aí, assim, aí você fala pra pessoa, ela olha pra tua cara e fala, como assim não responde? Não responde, não é a hora de ver, às vezes não é o momento, né? O pêndulo, ele é uma ferramenta muito interessante, né? Porque se ali o campo não está permitindo, não adianta, né? O pêndulo não vai fazer nada, né? Ele vai ficar onde ele está ou ele vai falar, não vou responder. Né? E as pessoas às vezes acham que é a gente que está comandando o pêndulo. E é muito engraçado, porque a gente não faz isso. E aí o pessoal fica bravo com você, ainda mais quando é amigo, né? Você sabe, né? O amigo fala assim, você não quer fazer para mim? Eu falei, não ele não quer responder. E a gente fala assim de um jeito, né? Porque assim, quando você tem, assim, às vezes você faz para outras pessoas, né, que não são amigos e tal, e aí o que acontece? Você vai responder, muitas delas querem que você responda o que elas querem que responda. Não, nem pêndulo, nem oráculo, nem tarô, nem osso, nem borra de café, nem nada. Não adianta. Você perguntou, já veio o breque falando de outro assunto, né? Ou o pêndulo que fica ali, né, estagnado, sem para frente nem para trás. Não insista, porque você não está preparado para receber a informação daquela pergunta, né? Não é porque a gente não... Às vezes a gente já tem a informação. A maioria das vezes a gente tem. Mas que a gente já identificou ali, a gente já sabe que não tem permissão. Porque isso dá ruim para nós também depois, né? Falando de carga energética, isso depois para nós fica impregnado na gente, né? E isso faz muito mal, né? Porque a gente mexe com o sutil, né? Sim. E quando a gente mexe com o sutil, né, não é só a pessoa que está chegando, somos nós também, né? E assim, até falei sobre a Patrícia Mizak, né, do Instituto lá dos Registros Acásticos, por quê? Eu falei do oráculo dela, do mensageiro. Porque, assim, quando eu comecei com a rádio, né, eu queria fazer uma parte mais profissional. Eu não sabia que você fazia, né, até então, né?
Então, assim, eu tinha uma amiga que estava fazendo curso de registros acásticos com ela. E antes de eu trabalhar para a Patrícia, por isso que eu falo, tudo é assim, é engraçado como é que funciona, né? Tudo conspira ao Universo. favor. É. O universo fala, não, você não sabe, mas você vai para essa área, você vai trabalhar sobre isso, vai ver isso, isso. Então eles foram assim, fazendo, até eu ter a rádio. Para você ter uma ideia. Foi assim, o pessoal acha que eu falo assim, ah, foi de TV rádio, acabou. Não, Não. todo um processo na coisa. E aí, o que aconteceu? Eu fiz um registro acástico profissional e ele falou realmente isso: olha, você vai ter uma rádio holística e você vai ajudar as pessoas a participarem da rádio e, assim, essas pessoas, elas serão vozes para outras pessoas. Então, assim, é um trabalho que até, né, vou ser Arraial Holístico, que eu fico convidando as pessoas para falar dos conhecimentos, é porque, assim, o que eu quero nisso, né? Eu quero que as pessoas conheçam vocês, eu quero que vocês tenham vozes, porque, assim, às vezes as pessoas acham que as pessoas que têm muitos seguidores, esses que têm muitos seguidores, esse que eu vou seguir. Mas tem as pessoas que às vezes têm poucos seguidores, eu mesmo, a rádio mesmo, a gente não tem muito seguidor. Mas tem muita gente que escuta, a gente tem lá na Rádio Web, tem muita gente no YouTube. Assim, cada um gosta da sua rede social, entendeu? Sim, exatamente. E você dá a oportunidade para a gente Exato. levar a nossa informação para quem está buscando. Porque, que nem você falou, eu não conhecia alguém que fizesse um trabalho de mentoria com tarô como o seu, né? Eu também não conhecia até eu começar, né? Eu conheço outras pessoas que trabalham com consultas voltadas para negócios, para o empreendedorismo, mas como esse, com acompanhamento de mentoria, eu não conheço. Pode ser que tenha? Claro que pode. Se tiver, eu quero que venha até mim, porque eu quero trocar informações também, né? Sim. Eu quero saber como é que está trabalhando, qual é a dinâmica, os resultados, porque isso é bom para a gente, né? A gente precisa entender. Eu falo que o holístico é a nova era da medicina, né? Eu venho falando e eu venho trabalhando em cima dessa tecla há muito tempo, né? E enquanto mais pessoas, enquanto mais nós todos estivermos unidos, né, mais fácil de curar essa sujeira do mundo vai ficar, né? Porque a gente começou e aí a gente divide o nosso ensinamento com outro, com outro, com outro, que vai tendo novos formadores, que vai tendo novas vozes, que vai levando mais informação, agregando a outros conhecimentos, né? E isso vai expandindo, né? Então, a rádio, ela é muito importante para isso, né? Mas que nem você falou, a gente ainda não tem muito seguidor, mas tá aqui quem tem que receber a mensagem, né? Quem precisa ouvir por algum motivo, né? É que nem eu, às vezes as pessoas falam, mas às vezes você faz vídeo, faz live, ninguém vê. Não me importo. Porque vai chegar para quem tem que chegar, para quem já está preparado para receber aquela informação e pegar ela e fazer alguma coisa com ela. Nem que for para falar só para a vizinha, mas vai fazer. Então eu já fiz, né? Eu já fiz o meu trabalho de mudar uma, duas, três sementinhas, né? E aí cada uma dessas três muda mais três, que muda mais três e vira aquela corrente, né? É que as pessoas às vezes elas querem já entrar grande, né? Reconhecida, falando para público de milhões, né? A gente está aqui, a gente está falando para um público de milhões, querendo ou não, porque a gente está numa rede mundial. A gente não está numa rede local, né? E a gente está numa rede mundial. Assim como a nossa voz está chegando para 3 aqui, pode estar chegando para 3 em Portugal, mais 3 no Japão, mais 3 nos Estados Unidos, que vai levar para outros 3 que estão lá, sei lá, na Austrália. E assim a gente chega longe, né? Com um pouquinho, passinho de formiga, né? Como as abelhas fazem, né? Se não fossem as abelhas, nós não teríamos florestas, nós não teríamos alimentos, né? Então eu vejo muito por esse lado, né? Nem que seja um pouquinho, que cada um faça só um pouquinho, tá feito. A gente sabe que tá feito, né? A gente sabe que a gente já começou a ver as coisas melhorarem, mesmo que seja de pouquinho. Né? E assim, eu falo isso mais né, não tem muitos seguidores, porque teve muitos já que eu já chamei, assim, né? E falava assim, nossa, mas só tem esses tipos de seguidores, só esse pouquinho. Mas não é, gente. A gente, pra mim, se tiver um, dois aqui e levar essa energia nossa para outras pessoas,
Esse umzinho que tá assistindo a gente, nossa, vai dar uma potencialidade que você não tem ideia. Porque assim, eu e você, a gente não se conhecia, né? Não, Eu vejo assim, você postando as coisas e tal. Eu, por exemplo, achei muito legal essa sua pintoria, porque quando eu comecei, há 4 anos atrás, a gente vai fazer 4 anos em setembro, não tinha. A única coisa que eu tinha ouvido falar era dos registros acásticos, porque uma amiga minha ia fazer com a Patrícia. E aí ela até perguntou assim para mim, né? Ela falou, vê na radiestesia para mim se o que é que eu vou esperar desse curso, né? No registros acásticos, se é bom mesmo, se der. Então eu falei assim para ela, né? Eu vi lá tudo e falei assim, olha, se você for fazer exatamente como deve ser o curso, você se aprimorar bem no curso, isso vai ser a virada da chave da sua vida, porque ela fazia uma outra área, era totalmente diferente. E, gente, realmente foi, entendeu? Tanto que ela hoje, ela trabalha com pessoas de registros acásticos dentro lá do Instituto mesmo, mas ela trabalha só com o ramo de exterior, porque ela era professora de inglês, entendeu? Ela trabalhava em escola, gente, não tem nada, pensa só, a pessoa trabalhava em escola, de repente fala assim, eu vi, apareceu para mim aqui um negócio sobre registro acástico, eu achei legal, achei diferenciado. E naquela época, a gente estava na pandemia. Entendeu? Ainda é pouco difundido, assim, né? As pessoas não conhecem, as pessoas estão começando a conhecer a área holística, de fato, agora, né? Agora, Esse grande chamado, então, foi foi uma leva de gente, né? Que caiu a ficha e falou, gente, se eu não fizer alguma coisa agora, não tem mais o que ser feito, né? Exatamente, porque quando a gente começou a escutar falar sobre Nova Era, eu lembro quando eu escutei sobre Nova Era, eu tinha o quê? Eu tinha meus 16, 17 anos. E gente, quem que nunca pegou uma revistinha? Capricho, vai, vamos pôr isso, uma paternidade. Capricho, aí tinha aquela toda minha, toda tinha, toda Atrevida, tinha Capricho, tinha Cláudia, e né? tinha lá os negócios do signo, não é? Eu duvido que você que está assistindo a gente aqui, você nunca deu uma folhadinha no aquário, até no jornal, que você abria, você falou, vamos pôr aí um signo, vamos ver um negócio de signo, leão, aquário, gêmeos, vamos ver o que está falando. É isso mesmo. Não é? E aí depois quando veio a pandemia, o pessoal já, tipo assim, porque até então, as pessoas estavam muito naquela coisa assim, vai ser sempre assim, a vida é rotineira, vai ser sempre dessa forma, não vai mudar. Né? Essa coisa assim, né? Imagina, não vai mudar, vai continuar assim, o sol se pondo, o sol nascendo, a lua aparecendo, naquela rotina, né? Né, toda. Aí chegou a pandemia, aí todo mundo ficou, e agora? Pois é, né? Aí a gente teve que aprender a viver, né? E aí não foi? A gente não ficou aí enclausurado, a gente não podia ver as pessoas, a gente não podia abraçar, a gente não podia ir nas festas, a gente ficou preso. Vamos falar meu português, né? É verdade, nós ficamos todos reféns, né? Presos em casa, sem ter para o que correr, sem ter o que fazer. Muitos de nós ficaram sem emprego, muitos ficaram sem até o que comer, né? Porque as condições ficaram muito, muito estranhas, não desumanas, mas ficaram muito estranhas, né? Foi um tempo que acho que foi a verdadeira escuridão. Todo mundo está achando que vai ficar um mundo sem luz, mas isso foi a verdadeira escuridão que a gente passou, né? Porque todo mundo entrou no desespero, todo mundo se enclausurou, né? Ninguém sabia o que pensar, né? Todo mundo tinha medo de todo mundo. Foi uma coisa muito estranha. Se o pessoal espirrasse, fizesse tudo ficar bom assim, né? Pelo amor de Deus. Nossa, foi muito esquisito aquilo, né? E aí foi a nossa grande mudança, né? Para aqueles que já tinham esse chamado adormecido, né? Porque eu falo que todo mundo estava adormecido, né? Todo mundo vivia aquela vidinha quadradinha daquilo que a gente via na novela, na TV, né? E sendo conduzido por aquela estratégia de dominação, né? E aí a gente falou, não, né? Ninguém pode ficar preso, não é possível, né? Alguém precisa fazer alguma coisa, né? Precisa se movimentar, a gente precisa aprender a se cuidar, porque todo mundo começou a falar, vou ter horta, né? Eu vou me cuidar, como é que eu vou, né, cuidar da minha saúde? Exato. Aí todo mundo começou a se olhar não mais para o externo, né? Que a gente via até 2019. As pessoas começaram a olhar o interno e falar, peraí,
O que será que isso está acontecendo? Por que está acontecendo? Porque até então, até 2019, todo mundo, oba, Era uma né, festa. vamos festejar, né? Não sei o que, vamos fazer. Não imagina que vai parar o mundo, né? É assim que a gente Ninguém pensava. nem imaginava isso. 2020, pá, né? Chegou lá em março, pelo menos aqui, né? Aqui É, na minha. É de São Paulo também, você vai saber. sim. Aqui, nosso estado aqui, o que aconteceu? Dória falou assim pra gente, ó, a partir do dia 15, todo mundo fecha. Gente, eu tinha amiga minha que tinha salão de beleza, de cabeleireiro, não podia abrir. Não podia abrir. Se abrisse, ia ser uma multa violenta lá. Teve uns que abriram e tomou a multa e não abriu nunca mais. Por quê? É. 30 mil reais, entendeu? Então, assim, mas por que estou falando da pandemia para vocês? Porque foi aí que começou. Eu fui preparada para a parte de registros acásticos, e aí depois veio essa coisa de fazer a rádio, de ser essa luz, sabe? Se entregar essa iluminação para outras pessoas. E aí eu tô falando sobre isso por quê? Porque eu vou perguntar para Joy agora. Você sabe a sua mudança, você sabe, você já falou da sua mentoria, nós estamos entrando agora, depois você assiste lá o começo. E aí veio esse despertar seu, toda essa coisa. Eu sei que você tem um e-book, né? Eu tenho. Você fala dele para nós, porque tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Não, eu não posso falar, não, eu já. Né? Então, eu quero que você fale um pouquinho esse despertar que todo mundo teve, né? Depois, né? Que a gente começou a olhar para dentro, a ver, peraí, está lá fora, o que eu preciso ver aqui dentro. Na verdade, assim, eu já venho dessa linha universalista, né? Que hoje fala que é universalista, mas por muito tempo foi se usada a palavra espiritualista, né? Hoje já modernizou, agora usa universalista, né? De família, né? A minha família, eu cresci dentro de eu conhecendo a religião de Umbanda muito de perto. Eu nunca fui praticante, mas eu sempre fui acompanhada da minha avó, de tia. Aí depois aquela coisa, né? Minha avó, todo mundo sabe como é vó. Vó cansa de uma coisa, muda para outra. Então minha avó passou por muitas religiões e como eu cresci com ela, eu ia em todas que ela ia. Então eu fui para Umbanda, católica, evangélica, Seichonoye, budista. Então eu conheço um pouco de tudo, né? Hoje eu agrego todos os conhecimentos que para mim é importante e coloco eles em prática na minha vida. Ao longo disso tudo, né, passei por muitas histórias, trabalhei bastante tempo dentro do mundo corporativo, né? Trabalhei 30 anos dentro do mundo corporativo, né, lidando com o público e tendo muito aprendizado todos os dias, porque eu trabalhava na linha de frente, eu trabalhava atendendo o público, né? E eram dos mais diferentes, desde o AAA até o CCC, né? Quando você mexe com todos os tipos de pessoa, você aprende a construir um olhar humano, né? Você aprende muita coisa, muito boa, outras nem tanto, e isso faz a nossa formação, né? Isso vai formando o nosso caráter. Quando veio a pandemia, eu já estava em casa, eu tinha, na época, minha filha mais nova, ela estava com 1 ano e pouquinho, quando a pandemia estourou, eu já estava em casa, só que aí eu olhei para a carinha dela, olhei para a cara do meu filho mais velho, olhei para mim e falei, eu não posso ficar nessa rotina. Eu tenho mais para oferecer, né? Eu não sou só isso aqui. Eu sou mais que isso, eu sou maior que isso. E aí eu comecei a lembrar de coisas que eu fazia quando eu era criança, quando eu era adolescente, né? Por conta de ter essa espiritualidade, essa curiosidade para o esotérico, para o místico, muito aguçada. E aí eu falei assim, eu vou me especializar em alguma coisa, né? Então aí eu comprei os cursos que todo mundo comprou naquela época, aí foi me certificar. Me certifiquei no tarô, no registro acástico, na radiestesia. Mas o tarô foi algo que sempre teve comigo, a vida inteira. Porque eu lembro que quando eu era mais nova, mais jovenzinha, sei lá, uns 10, 11 anos, eu pegava o baralho comum e brincava de ler o baralho.
Não sei se eu fazia certo, mas eu fazia lá, né? E tava tudo certo. Naquela época, né, 9, 10 anos, você não sabe, você não tem informação nenhuma, né? Hoje já é muito diferente. E aí me resgatei essa memória ancestral que já tinha dentro de mim e fui me qualificar melhor, né? De que fui revisitar, fui conhecer outros métodos, fui conhecer toda essa gama de baralho novo que tem no mercado hoje, que tem muita coisa nova, e sai cada coisa nova, cada semestre, cada trimestre sai algo novo, né? Então, eu fui buscar informação. Fiz mais algumas formações e falei, olha, eu não vou ficar parada, né? Eu preciso ocupar minha cabeça, eu quero ter contato com pessoas, por mais que a gente não possa sair de casa, vou botar minha cara no Instagram. Ao mesmo tempo que você, a minha conta tem. Só que eu comecei em junho. Então, eu comecei em junho, aí eu fui crescendo, eu olho hoje os meus posts lá de 4 anos atrás, eu falo, nossa, que vergonha, quero apagar tudo. Mas como eu também entendo que faz parte da minha construção nessa área, né, serve de aprendizado para eu ver onde eu estou errando, para vir melhorando, né? E para vir construindo uma nova linguagem. Então fui cada dia mais aprimorando até chegar onde eu estou hoje, né? Que eu fui mudando de acordo com o que as pessoas vinham trazendo para mim, né? De questionamento, até eu montar esse atendimento que eu hoje chamo de mentoria. Né? Foram muitos questionamentos, muitas informações, muitas conversas com amigos que resolveram empreender, né? E que se sentiram perdidos. Foram alguns cursos de marketing digital que eu fiz que me levou a olhar dessa maneira. E aí eu fui construindo minha jornada e falei, não, agora eu vou focar nesse nicho. Porque é um nicho que às vezes a pessoa não sabe para onde correr quando ela quer uma ajuda, né? Elas sentam, elas fazem, ai meu Deus, eu tô perdida, o que que eu faço? Aí liga para mim, dá para você tirar aí um tarô para mim para eu saber não sei o que, não sei o que, não sei o que lá? Ah, vamos lá, vamos marcar uma consulta. E em cima dessas questões eu fui montando a mentoria. Então hoje eu tenho esse nicho especial que eu falo que é o meu queridinho do coração do empreendedor, porque eu sou empreendedora, você é empreendedora. Muita gente que está aqui, que vai assistir depois, é empreendedor. E dentro dessa jornada do empreender, existem muitas questões, né? Que não são de ordens burocráticas, nem de ordens práticas, mas é aqui. A gente, quando senta à noite com Deus, que conversa, Deus, me dá uma orientação, né? Eu não vou conseguir, eu não sei o que fazer, né? Pensei, por que não ter um atendimento especial para esse público, que também precisa dessa ajuda? Muito mais do que a gente na vida pessoal, né? Que a gente na vida pessoal, com o nosso jogo de cintura, com uma conversa aqui, outra ali, né? A gente acaba pegando informações e ainda conseguindo resolver certas coisas. Mas para quem está empreendendo, para quem está em início, principalmente de jornada do empreender, às vezes não consegue ter, né, essa conversa, essa dinâmica. E aí eu peguei e falei, vou abraçar esse público, porque é um público que também merece ser olhado. Então eu construí esse nicho de atendimento de mentoria. Então, dentro desse atendimento, a gente vai fazer sim uma leitura com um tarô, com um oráculo, mas a gente não vai usar só isso, porque a gente não vê só o negócio. Eu vou ver como é que tá, por exemplo, se for um CEO, eu preciso entender como é que ele tá para aquela área, para aquele momento, para aquelas decisões que ele quer tomar. A gente precisa estudar aquela possibilidade de uma nova negociação, de um novo projeto, de um novo produto, um novo serviço, se é o momento, né? Se aquele nome está adequado, se a vibração daquele produto, daquele serviço é adequado. E tudo isso a gente consegue fazer esse estudo, esse levantamento energético também. Que as pessoas acham que tarô, oráculo, é só, né, assim, para uma orientação pessoal e mais nada. E não é, né? A gente consegue também ver outros assuntos e outros aspectos com essas ferramentas, que são muito importantes, principalmente para uma jornada do empreender, que para quem empreende sabe que não é nada fácil. No dia a dia é tão difícil quanto o dia a dia da vida pessoal, né?
Então, eu abracei com muito carinho esse público, porque todas as pessoas das quais eu conversei, elas traziam questionamentos muito pontuais, né? E desejos também de uma luz, sabe? Eu me lembro até hoje que assim, uma pessoa sentou comigo e falou: gente, eu só queria assim que alguém sentasse e escrevesse para mim uma estratégia de como eu tenho que agir daqui para frente. Né? E não é uma estratégia de negócio, é uma estratégia de como eu tenho que me comportar, de como o meu negócio precisa se comportar dentro de tal e tal e tal situação. Aí eu fiquei pensando, nossa, né? E aí eu fui pesquisar, não consegui encontrar. Eu falei, tá aqui um nicho que precisa ser olhado, né? E agora eu vou trazer uma novidade, vou falar em primeira mão aqui, primeiríssima mão, né? Que recentemente, uma dessas conversas que a gente tem, né, com os mentores, com os guias, né, esses downloads que a gente recebe quando a gente acha que está desligado, mas não está, né? Alguns anos atrás, por conta do lugar onde eu trabalhava, eu precisei fazer um curso de Libras. E eu me encantei, achei lindo, maravilhoso, mas ficou ali, né, naquele curso que eu fiz e eu nunca mais usei. E aí, recentemente, eu rolando, né, o Instagram, começou a aparecer muita coisa de Libras para mim. Do nada, não tinha entrado em nicho nenhum, nem não, do nada não, né? Não é do nada, a gente sabe, né? E aí começou, eu comecei a olhar e eu falei, puxa, eu fazia isso, né? E por quê? Aí eu fiquei pensando, eu falei, já sei. Deixa eu entrar aqui, deixa eu ver dentro desse ramo nosso holístico, quais são as pessoas que trabalham com as pessoas surdas. Achei acho que 2 ou 3. Eu falei, isso não tá certo. Isso não tá certo. E esse desejo nasceu dentro de mim, porque eu tenho um amigo que é fisioterapeuta. Ele faz muitas lives e ele sempre coloca um intérprete. E eu achei isso encantador. Eu falei, não. Eu comecei a pensar, falei, isso não tá certo. Porque por que só nós ouvintes temos o direito, achamos que temos o direito de ter esse tipo de informação? Não é certo. Aí eu fui atrás, né? Então eu comecei agora, estou fazendo aulas de Libras, né? Mas aí junto com essa minha maravilhosa professora de Libras, eu construí com ela a ideia de trazer a linguagem de sinais, o sinalário, para os não ouvintes. E aí a minha ideia né? A partir daí, começar a gravar conteúdos para ouvintes e não ouvintes, para que a informação chegue para todos da minha maneira, lógico, né? Eu sei que eu não vou atingir a todos, mas como eu disse, né? A gente vai jogando as sementinhas, né? A gente vai pegando pólen, né? Igual uma abelhinha e vai espalhando por aí. E aí nasceu essa ideia de construir. Aí o que eu vou fazer como o meu Instagram atual ele é muito focado, né? Tem toda uma construção já pronta. Vai nascer aí mais um Instagram, também Joy Morelli, focado para os não ouvintes, com o mesmo conteúdo, mas só para não ouvintes a princípio, e depois, quando os dois estiverem no patamar bem equilibrado, aí eu volto a juntar tudo, e aí fica todo mundo numa coisa só. E aí, mais uma vez, eu vou lá e vou abraçar o meu mundo até onde eu consigo para trazer mais gente para perto, né? Porque o meu intuito e a minha vontade no meu coração é abrir a oportunidade para pessoas não ouvintes também fazerem cursos, também se especializarem na área, também poderem trabalhar de maneira digna com mais uma ferramenta para que elas também possam ter aí a construção de jornada profissional delas, né? Porque quando eu comecei a estudar esse campo, eu vi que são muito pouquíssimas, mas pouquíssimas pessoas mesmo que se preocupam com esse público e que, de fato, tem conteúdos recorrentes para eles. Né? E o meu sonho, igual eu falo, é o meu sonho, meu atual sonho mais para frente, fazer uma formação para esse público, para que eles também possam, né? Porque a gente sabe que são poucas as religiões também que acolhem eles, né?
de uma maneira digna, né? Então, eu falei, não é pela religião, mas é pela oportunidade de trabalho e de mais uma maneira de explorar o mundo de uma forma diferente. Eu, como eu sou uma buscadora, eu tenho uma professora que é taróloga, que ela trabalha com marketing específico para tarólogos, ela chama a gente de buscador, né? E eu acostumei chamar o meu público de buscador também. Porque eu, como uma grande buscadora, que alimento outros buscadores, vou aí também traçar essa jornada para esse novo público, que, de certa forma, também busca, de alguma maneira, ser reconhecido, né? Porque as pessoas, elas acham, não se preocupam, né? Com não ouvintes, com pessoas com deficiência visual, né? Esquecem que tem, né, esses detalhes, né? Essas pessoas. Eu tenho uma amiga em Portugal, a Antônia, que é parceira desse baralho, Mensagem das Estrelas, que ela tem um baralho que é publicado em braille. Então, quanto mais a gente vai alcançando, quanto mais sementinhas a gente vai espalhando, mais a gente vai melhorando esse padrão vibracional do mundo. E essa é a minha próxima empreitada agora, para esse ano, se Deus quiser, de começar a entrar nesse novo mundo, que para mim é um mundo novo, né? Mas que eu sei que vai ser assim enriquecedor para mim e que, como nada é por acaso, tem algum propósito maior aí nisso tudo. E nada é por acaso mesmo, né, Joy? Porque assim, como você falou, às vezes os mentores eles falam para nós, né? Eles fazem os downloads e a gente fala assim, não, tá, eu vou ver isso aí. A gente às vezes faz isso. Ah, eu já vou ver isso aí. Aí fala assim, você não tá vendo? Peraí. Aí ele, tudo que se abre, gente, ele começa, parece que ele fala assim, olha, pra você ver, é agora, não é para depois, agora que você veja. E aí vem aparecendo assim, e assim, foi muito interessante você falar, porque eu mesmo aqui na rádio, né, a gente foca muito mais para as pessoas que ouvem, né, tenha lá no canal do YouTube, eles já fazem com as legendas, tudo certinho, mas é muito... Às vezes, mesmo que você fala, né? Mesmo que você está lá apresentando o programa e tem a legenda certinho, às vezes, não sei se aconteceu já isso com você, mas comigo já aconteceu várias vezes. Eu gosto de colocar legenda, mesmo que a pessoa está falando, eu gosto de colocar legenda, eu gosto de ler, porque às vezes a pessoa está falando rápido, às vezes eu quero prestar atenção. Né? E às vezes aquilo que a pessoa está falando, às vezes não condiz com aquilo que ela está dizendo. Exatamente. Igual quando a gente está assistindo filme de inglês, né? É isso mesmo. Ele fala uma coisa lá em inglês, mas na legenda está totalmente diferente daquilo que ele está falando ali. Exatamente. Né? E acontece isso também no português. Então, quando você está, mesmo que você está assistindo um vídeo lá no canal do YouTube, às vezes no TikTok mesmo, enfim, às vezes a própria tradução que ele está colocando ali, às vezes não condiz, às vezes está com erro de escrita, às vezes está com alguma coisa assim que não está falando exatamente o que a pessoa está falando, né? É isso mesmo. Né? E agora você falando isso, eu dei uma logada aqui e falei, é verdade, a Joy está falando uma coisa que é verdade. Se tiver alguém fazendo, né, essa parte de Libras, né, colocando no cantinho, fazendo essa parte, nossa, você vai atingir amplamente outras pessoas, vão se sentir mais abraçadas. Exatamente. E essa é a ideia, né? De poder levar então, a informação. Vai dar, vai dar match. É isso aí. A certinha. Nossa, eu vou ser a primeira, porque eu adoro essas coisas diferentes. Ai, que bom. Eu vou estar seguindo você. E, nossa, é muito 10. E olha, eu vou até tentar fazer isso também no meus aqui, né? Vou ver, eu tenho uma amiga que ela é professora de Libras. Aí, tá vendo? E já você pode... tá falando, nossa, é verdade, né? A gente esquece. A gente esquece, porque não faz parte do nosso dia a dia. Então é uma coisa que a gente não está acostumado, mas que tem no mundo, né? Uhum. E eu recebi um vídeo, depois eu vou até te mandar esse vídeo, que eu recebi da minha professora, né? E que dentro do vídeo eles falam, nós somos muitos, mas vocês não percebem. Porque não tem... Vem na plaquinha aqui, ó, sou surdo, sou cego, né? Sou mudo, né? Ninguém vem com rótulo. Gente, a gente não carrega rótulo. São as pessoas que nos dão rótulo, né? Nós não temos que carregar rótulo.
de nada nem de ninguém. A gente tem que ser quem a gente é, do jeito que a gente se sente bem em ser, né? Não importa o que o outro vai falar, porque o outro vai falar aquilo que de alguma maneira só diz respeito à falta de capacidade dele e não nossa, né? É. Então, quando eu comecei a pensar sobre isso, eu falei, nossa, gente, mas estão esquecendo de outros públicos que estão aqui com a gente, né? Vivem com a gente, dividem espaços com a gente e que a gente esquece de olhar de alguma maneira. E aí, quando eu vi esse meu amigo colocando a pessoa fazendo a tradução em Libras, eu achei uma sacada de gênio. Eu falei, por que não tem mais gente fazendo isso? Por que não tem gente dentro da área holística fazendo isso? Porque a pessoa pode querer um tratamento holístico independente de qualquer coisa. Né? Então, eu acho que é muito pertinente a gente também, não só eu, todos nós, começarmos a ter esse olhar, né? E pensar para isso, né? Aí fala assim, mas você está falando, o outro vai fazer. Eu quero mais é que todo mundo faça. Eu quero que todos façam, né? Ou aprendam, ou tragam amigos que sabem fazer e compartilha a ideia e pede para eles darem uma mão ali na hora de montar o vídeo, né? De fazer os posts. Mas faça, porque quanto mais informação para mais pessoas você leva, melhor é. Sim. E assim, interessante o que você falou, porque assim, as pessoas, a gente acaba esquecendo, porque como o mundo, eles gostam de rotular, né, as pessoas, eu também não gosto desse negócio, rotulam tudo, né? Tudo. Você sabe o que eu tô falando? Rotula tudo. Então, assim, hoje mesmo eu fui no banco e tá lá, né, a plaquinha lá em cima, né? Você pode ver lá, idoso é um idoso mesmo, é um cara assim, torto, né? A bengalinha. Com a bengalinha e Gente, tudo. eu conheço Gente, o idoso idoso de hoje também é mais assim. Você não fala que o cara é idoso, porque a pessoa ela é tão assim, ela é muito mais ativa do que um adolescente que a gente vê hoje. Exatamente. Super. A gente vê, às vezes, aparece no meu TikTok, às vezes, uma senhora de 75 anos. Você precisa ver a mulher definida, o corpo definido. Você vai falar, tem 75, e aí? Né? Você não fala nunca que você fala que ela julgar, né? O problema é sempre que as pessoas acham que todo mundo tem que estar dentro de uma caixinha. E isso já passou. Desde a pandemia, as pessoas já precisam ter esse olhar mudado, né? Ninguém tem caixinha. Ninguém tem caixinha. Exato. Você não pode se pôr dentro da caixinha, né? Por favor. Exatamente. Não pode permitir ser colocada, nem você mesmo se colocar lá dentro. Você tem que estar fora da caixinha, você tem que abrir o seu leque, você tem que abrir o seu olhar, mesmo que algumas coisas não sejam de acordo com os seus valores, mas respeita, porque cada um tem a sua escolha, cada um é dono da sua própria vida, e você e eu, a gente não tem nada a ver com isso, porque cada um escolhe viver aquilo que ele pensa que é. Somos o que pensamos ser, independente de qualquer coisa, né? E isso aí não tem como você mudar. Não tem como você chegar na pessoa e falar, não, você vai ser o que eu quero que você seja. Não é assim. Não, não é mesmo. E aí você até falou que tem uma moça, uma taróloga que fez junto com você, né? Eu quero que você mostre aí para as pessoas, que as pessoas querem saber mais, né? Sobre esse seu oráculo. E que ela também ela tem um tarô de braille que ela fez, Ela tem um baralho, eu não lembro agora exatamente qual é o baralho dela, mas é uma publicação que ela fez que é para deficientes visuais. Então, o baralho, ele é em braille. E é bem legal, né? Bem interessante, porque também é uma linguagem da qual ela se preocupou bastante. E até hoje, ela se preocupa muito com esse público dos não visuais. Eu acho isso muito interessante, né? Cada um tem um olhar, cada um tem um cuidado, né? Cada um escolhe ali, né? Acolher uma comunidade, né? E assim como tantas outras comunidades já são acolhidas dentro do nicho holístico, as pessoas também precisam lembrar que tem outras, né? Que precisam ser apresentadas para esse nicho, porque não conhecem, né? Hoje, quando você fala terapeuta holístico, é um pouco mais conhecido, mas ainda muita gente não sabe o que é.
Muita gente não sabe o que é reiki, muita gente não sabe o que é harmonização de chakra, como um tarô funciona, né? Como a radiestesia funciona, né? Porque fala, não, como que pode? Não é possível, é você que fica balançando o pêndulo, é você que fica manuseando. Gente, não é nada disso. Ah, é você, viu, Joy, que fica escolhendo as cartas aí para sair o que você quer falar para mim. Exatamente, eu fico lá, deixa eu ver, o que eu vou falar para vocês? Vamos pegar essa aqui que é mais bonita, essa aqui tá mais amarela. Exato. E as pessoas acham que é assim, é igual quando você vai falar, né, por exemplo, da Feng Shui, que eu gosto muito também. A gente fala lá, a gente vê a planta da casa da pessoa, e fala, ó, esse aqui você tem que mudar, aqui tá faltando tal coisa, aqui ela olha pra sua cara assim, não, isso aí é coisa da tua cabeça, imagina, não tem nada a ver. E não, gente, tem tudo a ver. Às vezes você é tão assim, tão legal. Bom, vai fazer, né? Vai lá estudar a área que você gosta, que você, né, você quer se aprofundar, né? E Vai descobre, estudar né? sobre isso, vai descobrir, porque, gente, é tão legal, porque a hora que começa, você E quando começa e a fala, gente nossa, fala, por que eu parece não que fiz isso aí não antes? tem o mesmo tom, né? É a pessoa que precisa descobrir, né? Eu acho engraçado que quando eu recebo minhas clientes, né? Meu atendimento, quando eu abro a câmera, né? Eu explico como vai ser. E eu falo, ó, agora eu vou ver como é que tá o teu campo energético. A partir de agora você não vai me dar informação nenhuma, né? A única informação que eu pego dos meus clientes são nome e data de nascimento para aquele momento. Aí eu faço a leitura e quando eu começo a falar, a pessoa já fica assim, se torcendo. Você sabe. Aí em seguida eu já abro as 3 primeiras cartas, daí eu falo, olha, o assunto é tal, vai falar, né? A pessoa fica olhando para mim. Aí eu falo, não é? Porque eu tenho essa é a primeira parte, que só eu que falo. Eu falo, quando eu falar para você, agora tá aberto, você pode me trazer as perguntas. Em geral, eu não recebo perguntas. Porque o que eu falei era o que ela precisava saber. Eu acho isso muito engraçado, porque depois ainda faz assim, nossa, mas como que você sabe de tudo isso? Não é que eu sei, gente. As cartas, ela mede a sua frequência. Não sou eu. É as cartas. As cartas conseguem captar a frequência de como você está e ela só me traz as informações. Ela traz as imagens e eu vou te falar, baseado nas imagens, o que está acontecendo. Então é uma questão da gente. Nós somos literalmente tradutores de imagem. Literalmente. Não tem como, não tem outra nomenclatura para isso. Nós somos tradutores de imagem. A gente está o tempo inteiro lendo imagens e contando histórias a partir daquela imagem, né? Como se a gente fosse no museu e pegasse 3 sequências de quadro e contasse a história na sequência daqueles quadros. É a mesma coisa. E as pessoas, elas ficam encantadas, né? Elas falam, nossa, é um dom, nossa, isso aqui. Não é, gente. Você que tá aí, que nunca fez, se você pegar um tarô e você estiver conectado de verdade, com verdade no coração, conectado com Deus, ou com a sua crença quem você acreditar, você pode ir lá embaralhar, ou deixa as cartas cair, ou escolhe 3, 4 cartas, e as imagens você vai reconhecer a história daquilo que você está em busca. Porque é conexão. É conexão. E é isso que é difícil, às vezes, as pessoas entenderem. Então, você pode aprender a qualquer momento, qualquer curso, qualquer aula, qualquer vídeo que você busque no YouTube. Não tenho dinheiro para pagar. Milhões de pessoas maravilhosas que postam diariamente ensinamentos de tarô, de oráculos, que você consegue aprender facilmente. E você pode usar isso para você. Ah, mas eu não quero usar profissionalmente. Não precisa usar profissionalmente. Você pode usar para você mesmo. Você já vai começar a alavancar a sua vida de uma forma que nem você nunca achou que ia conseguir fazer essa mudança. Então, não é magia nem feitiçaria. É apenas uma conexão limpa e de coração aberto que você tem ali no momento. É verdade. Como a Fabi Fortunato fala, as energias não mentem. Então, e falando em Fabi Fortunato, a Fabi, ela também é parceira minha nesse baralho. Porque sou eu, a Fabi e a Antônia Pereira, que juntas nos reunimos e construímos esse baralho. As frases, elas todas foram
em comum acordo, todas nós, né? E a criação do baralho foi uma coisa incrível. Você, assim, eu falo, foi mágica. O nascimento desse baralho foi mágico. Porque a Antônia, ela é uma terapeuta, criadora de oráculos que mora em Portugal. Ela veio para o Brasil passar uma temporada em abril do ano passado. E nós fomos num evento na Editora Unidos. Você conhece a Editora Unidos? Nós fomos num evento lá. E aí a gente se conectou com a Fabi, né? E aquela conversa, aquele dia a dia, no final do dia, quando esse encontro acabou, a Antônia fez assim, então, vamos fazer um baralho junto? Falou para a Fabi. Fabi, tudo bem, vamos. A Antônia estava hospedada na minha casa, que eu ainda morava aí em São Paulo. E aí, nós lá, a gente estava conversando sobre o encontro, não sei o quê. Vamos ligar para a Fabi. Oi? Vamos ligar para a Fabi? Vamos ligar para a Fabi para falar sobre o baralho? Oi? Ligamos, fizemos uma videochamada, dali já começou, blá, 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 desceu o download das 50 cartas, né? Aí elas começaram a conversar e eu ali acompanhando a conversa, meramente curiosa, eu estava na conversa de curiosa, que eu sou, né? E quando você está com duas potências, né, holísticas, você fica aí, né? Tipo, primeiro que eu, para me conectar com a Fabi, foi muito engraçado, porque eu já era seguidora dela do YouTube, muito tempo assistindo a Fabi. Depois, um dia eu peguei um bode dela, mas um bode, que o dia que eu conheci ela, eu contei, eu falei, Fabi, eu peguei um bode tão grande de você, que eu olhava, eu discordava de tudo que você falava. Eu brigava com você na minha casa, eu falava pra ela. E aí eu falei, eu vou dar um tempo, não quero mais te seguir, não quero mais te ver, e saí. Depois eu voltei, um outro olhar, né, porque a gente aprende a ressignificar. Voltei, comecei a acompanhar ela de novo, e aí, pra minha surpresa, ela estava nesse evento. Quando eu cheguei no evento que ela estava lá, sabe aquela coisa, né, de perder o ar, que, né, acontece? Aí, né, a gente foi apresentada, eu contei isso pra ela, ela morreu de rir na hora e tal, né? Quando a gente estava lá conversando nessa reunião da construção do baralho, elas estavam trocando a maior ideia e eu ali, cheia de fome daquele aprendizado. Aí a Antônia fez assim, então, tá, mas aí a gente já tá com tudo mais ou menos pronto, mas a Joyce vai ilustrar o nosso baralho. Oi, eu? Porque entre tantas formações que eu já fiz na minha vida, eu também trabalho com arte digital. Porque academicamente eu sou formada em artes. E aí eu olhei assim, oi, é comigo que você tá falando? Aí as duas, com você. Então, tá. A ficha não caiu. A ficha foi cair no outro dia. Não, muito legal isso que você está falando, Joyce. Sabe por quê? Olha só. Na hora que eu falei dos registros akáshicos aqui, da Patrícia, né? Veio assim, fala para ela da graça, né, dos registros akáshicos e tal, e fala para ela tal. Eu falei, tá bom, vou falar. Por isso que eu falei para você, né, sobre os registros akáshicos, sobre as cartas, sobre os oráculos. Agora, você contando para mim, né, sobre você fez a ilustração e tal, aí eu fiquei pensando, eu falei, por que você fez eu perguntar para ela, falar para ela da ilustração? Ela é da área de artes da ilustração, né? Tipo, aí eu falei assim, porque você tá falando aqui, que você tá no caminho certíssimo. É isso mesmo. E tipo assim, aí eu fiquei aqui, né? Nossa, mas que coisa! Você vê que tudo se conecta, gente? É muito legal, é muito legal. Conforme ela vai falando, eu falei assim, nossa, é mesmo, coisa. Mas aí, enfim, vamos. Depois eu converso você, começou a descer as informações de como seria a ilustração, e aí a gente leva um tempo até fechar tudo, construir tudo, né? E por fim, no final do ano passado, a gente finalmente conseguiu trazer para a vida o baralho Mensagem das Estrelas, que hoje é vendido aqui no Brasil, pelas minhas mãos e pelas mãos da Fabi Fortunato. E lá em Portugal é vendido, né? Tem duas lojas grandes esotéricas lá, que agora eu não vou lembrar o nome, porque a minha cabeça para essas coisas é meio complicada. E também a Antônia também faz a venda deles lá. A Antônia também, ela tem outros baralhos, tem 2 baralhos publicados aqui no Brasil. Um deles é esse aqui. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Eu também tenho aqui, quem quiser depois me chamar para adquirir, que é os Anjos, Oráculo dos Anjos, que em Portugal é Anjos Universais.
E ela foi publicada pela editora Unidos aqui. Cadê ele? Esse daqui que é o Dual, que é um baralho positivo e negativo num único baralho, que são ferramentas muito boas para quem trabalha com tarô e oráculos usarem eles também. O Dual é vendido pela editora Unidos, o Oráculo dos Anjos também, mas quem quiser, eu tenho eles aqui para venda, eu tenho algumas unidades aqui comigo, assim como a Mensagem das Estrelas, que também tem algumas unidades aqui comigo para venda. Se alguém depois tiver interesse, é só me chamar pelo direct, e aí a gente conversa direitinho. Mas são, assim, ferramentas muito, 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 muito potentes. Os baralhos não dá para explicar em palavras aquilo que eles fazem na vida da gente, assim como o pêndulo da radiestesia também, quando traz as informações que são muito importantes assim para nossa jornada, né? São coisas que a gente, quando nós temos o domínio, né? A gente fica até com medo de usar para a gente mesma, né? As pessoas perguntam para mim, você tira carta para você? Eu falo, eu tiro, mas tipo, dificilmente eu leio, porque eu vou ler o que eu quero, eu não leio o que eu não quero, né? E às vezes vem a carta e eu não quero ler, né? Aí eu olho, tá, viro e sigo a vida, fingo que não vi. Às vezes eu tiro aqui a carta dos registros, o oráculo dos registros acásticos, né? Eu tiro tal, aí veio, aí eu fico assim, mas por que você tá falando isso pra mim? Aí eu fico lá. Né? Ficar disso. Aí a gente às vezes não quer ver, né? Por exemplo, eu estava até conversando, né, semana passada, a gente fez eu fiz com a Patrícia Seabra, né, da radiestesia também. Ela faz numerologia, radiestesia, enfim. E aí eu falei, né, que às vezes eu não consigo fazer para mim, que quando eu tô doente, eu não consigo fazer para mim, porque a minha energia não tá legal, então não tá legal, e aí eu preciso, né, ir atrás de um radiestesista, né, fazer para elevar os chakras, né, fazer, né, toda essa energização, né. E aí o pessoal falou, nossa, depois perguntaram para mim, né, pelo direct, nossa, eu não sabia que tinha isso, que achava que era só você que fazia em você mesmo, né? Não sabia que você tinha para outro fazer. Gente, é lógico, porque se eu não tô legal, meu campo energético não tá legal, eu preciso buscar alguém que fazer para mim. Exatamente. Entendeu? E a gente aqui também, a gente enquanto tarólogo, cartomante, oraculista também, não dá, a gente não consegue, não adianta. E mesmo porque nós somos meio teimosos, né? Então, tipo, a gente vai ver aquilo que é bom pra gente. E o que é ruim, a gente não quer ver. Aí a gente finge que não tá vendo. A gente olha e fala, tá, vira a página, vamos ver outra coisa? Não quero enxergar, não. Isso não tá legal. Então, aí a gente vai buscar, né? A gente, enquanto terapeuta holístico, a gente também vai em busca de terapeutas. A gente também precisa ter trabalho com... ser trabalhado por outros profissionais, né? Porque a gente tem um olhar, né? A gente tem um olhar muito pessoal. Né? Então, o que a gente tem que buscar é o olhar do outro profissional para ele ver quais são as mazelas que estão ali. Porque mesmo a gente sabendo de mazelas, a gente ainda assim não se olha, né? Eu estou num grupo de inteligência emocional da minha consteladora. E eu tô lá e eu vira e mexe, eu posto a dica das pessoas também fazerem parte desse grupo. E aí, outro dia, alguém me perguntou assim, mas por que você tá num grupo de inteligência emocional? Por quê? Porque eu preciso de alguém que me direcione, né? Que me faça eu olhar para dentro de mim, né? Também. Vocês pensam o quê? Que eu não tenho que olhar para dentro de mim? Eu olho só para dentro do outro. De mim, não. Eu também preciso. Só que eu preciso de um profissional que me faça ir olhar aonde eu preciso olhar, né? E não aonde eu quero olhar. Né? Porque onde eu quero olhar, eu olho todos os dias aonde eu quero olhar. Né? E aquilo que eu preciso olhar? Eu preciso de um profissional. E o profissional obriga a gente a olhar para aquilo, né? Mesmo então, por isso não querendo, né? Exatamente. Mesmo a gente querendo abre o armário, vê as malas lá e fala, não, essa mala não quero mexer, não, vou fechar. E mexe, não vou olhar, não. Mas, gente, a gente precisa, porque eu e a Joy, a gente tem algo em comum, que é assim, trabalhar com pessoas, né? Eu também trabalhei muitos anos, trabalhei 20 anos com pessoas. Tema operacional, de você ter que, cada um você tem que falar de uma forma, e falar com pessoas não é uma coisa fácil, não é fácil. Porque principalmente quando você vai mexer em problemas,
não só em sonho, mas também às vezes tem problemas, não Exatamente. é fácil. Então, assim, o jeito que você vai falar para a pessoa tem um jeito de falar, entendeu? E às vezes a pessoa não está entendendo, e aí você tem que falar um pouquinho mais, assim. E aí Exatamente. acaba sendo chato, né? Fala assim, você é chata, você não entende o meu lado, né? Não, não é E isso, é, não. e é complicado pra gente, porque às vezes a gente fala, né? Ah, não, mas eu trabalhava antes, né, do que eu faço hoje, eu trabalhava com sonhos, né? Eu trabalhava com festa, era muito glamour, era muita coisa assim, né? Não sei o que você trabalhava. Você falava que você trabalhou ao público, né? Foi, Atendimento mas ao público. você sabe que uma época da minha vida eu até quis trabalhar com festa, fui fazer alguns cursos. Uhum, Na época daquele boom do marketing de festas que eu uhum. fui. Inclusive, uma das pessoas que trabalhava nessa área, hoje ela é mentora de marketing digital com o marido. Tá super assim em alta no mercado. Não sei se você conhece a Micaela Borges. Já ouvi falar dela, assim. Já ouvi Eu falar dela. conheci a Micaela em 2016, num Uhum, congresso que eu fui de uma coach de mães, lá na Bahia. E ela ela trabalhava com festa nessa época, depois ela lançou vários cursos para marketing de festa, e hoje ela está totalmente voltada só para o marketing. Ela também saiu desse nicho de festa. Eu acho que por conta também da pandemia que acabou, né, que, a né, pandemia desmontou todos pra esses gente foi sonhos, né? o pandemia foi um marco pra gente, porque 20 anos trabalhando, assim, a pandemia chegou a primeira coisa que fechou foi eventos, turismo, eventos, hotel. É, Foi os primeiros. Aí você não pode conversar, não pode falar, então, né? fica Cortou. E difícil. aí é assim, foi assim minha transição. Exatamente assim, ó. Agora que você está no tapetinho, está tudo bem, não vai acontecer nada, aí ela falou assim, não, só que não. Tirar o É, tapete para ver você voar. voa Bem agora. assim, só pra vocês entenderem. Agora Dessa voa, forma, né? bem legal. Né? É, mas Aí, é assim que a gente, por isso gente que eu tô faz. falando. É uma coisa assim, uma transição muito assim. Eu amava o que eu fazia, né? Teve tantos que as pessoas falavam, outras pessoas aqui no Arraial Lixo falavam, nossa, a gente amava o que eu fazia, era uma coisa assim que eu gostava muito. Porém, eu tive que mudar o olhar. É um chamado, gente. É É, um chamado assim é, que é. quando vem, você não pode falar assim, não vou olhar, eu vou ficar de olho fechado, não vou descer. Não, Eu quero não dizer, tem jeito, quero dizer, muito quero dizer, rápido. não dá, não dá. Exato. E assim, olha, eu vou falar para vocês, foi a melhor coisa que eu fiz. É E verdade. assim, eu tenho certeza que a Joy também não foi a melhor coisa que você Para fez, mim não foi, trabalhar mais foi. Eu com já atendimento. deveria ter entrado nessa área há muito mais tempo. Demorei, mas nunca é tarde. Nunca é tarde, gente. Se você às vezes aí tá com vontade de fazer, já falaram para você aí, ai, você tem jeito para fazer tarô, ou fazer uma radiestesia, ou reiki, ou constelação, ou qualquer outra coisa que você queira, que às vezes a gente fica, né, ah, não vou fazer não, vou porque, ai, não, acho que eu não tenho dom, né? Tem gente que fala assim, na verdade é que você não quer olhar, né? Você quer fazer vista grossa, fala, não vou ver, não quero ver. E, gente, vai fazer, a melhor coisa. Depois você vai falar assim, nossa, foi a melhor coisa que eu fiz. E mesmo Faça que e você fala assim, depois vem nos contar para ver. Né? Só para dar falar assim, ó, realmente, vocês estavam com a razão. verdade. E, Joy, antes da gente terminar, eu queria que você, né, já que você foi a ilustradora do oráculo aí, né, da mensagem das estrelas, tira aí uma cartinha para nós, para esse Então, momento. vamos fechar a nossa live, já desde já agradecendo a todo mundo que passou por aqui, agradecendo as pessoas que vão assistir essa live gravada no Instagram, depois vão lá para o YouTube e por aí vai. Que você lembre de levar a sementinha da vida para cada um das pessoas que estão ao seu redor. Agora respira fundo e vamos receber a mensagem que as estrelas vai trazer para você. Olha, foi duas, então eu vou ler duas, tá? Eu permito a expansão do meu ser e sou abençoada. E eu atrevo-me a pensar fora da caixinha para o meu bem maior.
Então, quando você se permite expandir, quando você se permite abrir o seu coração e viver a sua verdade, você passa a ressignificar tudo aquilo que você uma hora achou que seria dor, achou que seria um incômodo, e você faz disso a sua alavanca, o seu ponto de força, e você transforma a sua vida em algo novo. Então, se ame, tenha um olhar caridoso. Tudo que você passa na sua vida são lições importantes, mesmo que elas não tenham sido boas, mesmo que sejam dores, mesmo que tenha sido muitas lamentações. Olhe para tudo isso como uma alavanca de força e reconstrua o seu caminho. Permita seguir a sua nova rota, recalcule a sua bússola, como eu falo sempre, e siga em frente. Acredite no seu sonho, corra atrás de ser quem você deseja ser e não de quem o outro quer que você seja. Se conecte com a sua essência primordial e viva a sua vida de uma forma leve. Aninha, muito obrigada pelo convite. Eu agradeço muito esse espaço que você cedeu nesse momento. Eu agradeço a todas as pessoas que puderam ceder um pouquinho do tempo assistindo esse nosso bate-papo gostoso e que vocês levem a semente de vocês e espalhem pelo mundo. E se sentiu chamado no coração, não finja que você não está vendo, porque é o momento, é o mais apropriado para você. Eu que agradeço mais uma vez, Joy, por você ter vindo aqui falar sobre o seu conhecimento, seus ensinamentos, esse bate-papo gostoso que a gente faz aqui, né, no Arraiá Holístico. Esse 8º Arraiá, que não foi por acaso. Eu me senti muito honrada, muito honrada. E que você, não, e você vê, né, as duas cartas que vieram foram exatamente o que a gente falou, né? Exatamente o que nós falamos da live inteira. E assim, eu quero agradecer mais uma vez e falar para você assim que essa não foi só a primeira vez, eu vou chamar você para outras, tá? Para outras oportunidades aqui na rádio. Também fazer lá no YouTube. E assim, nós vamos conversar com essa área sua de mentoria, que eu achei muito legal, achei muito fascinante. Vamos marcar para a gente se falar. Exatamente. Então, gratidão mais uma vez. Obrigada a todos vocês. Uma ótima semana e viva o Arraiá, viva aí São João! Obrigada, uma boa semana, Soninha. Um beijão para você e a gente se fala. A gente se encontra aí na nossa jornada. Isso mesmo. Beijos. Tchau, tchau.